Boa noite a todos, a todas, a todes. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação Online. Meu nome é Mariana, eu estou sentada, ao meu fundo, há uma parede branca, com uma estante do lado direito. Sou uma mulher branca, de cabelos ruivos preso, visto uma blusa creme e um cachecol das cores verde, marrom e amarelo. Em parceria com a Escola da Cidade, daremos continuidade ao segundo dia de conferências, que integra o 16º Seminário Internacional Escola da Cidade 2021, Cidades em Debate. Para a conferência de hoje, intitulada Cidadania Crítica, Entender o Passado, Reconstruir o Presente, Qualificar o Futuro, convidamos a arquiteta e urbanista Joyce Bert, e para a mediação, Dulce Lima. Agora eu vou passar a palavra para a mediação para Dulce Lima, que é doutora em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Mackenzie e bacharel em História pela USP, e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Boa noite, obrigada Mariana. Bom, meu nome é Dulce, como a Mariana já mencionou, sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos encaracolados, estou vestindo um vestido branco com listras azuis horizontais e estou sentada. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês todos, todas e todos que estão aqui acompanhando conosco esse seminário, e essa é a segunda conferência do 16º Seminário Internacional Escola da Cidade, que esse ano traz o tema Cidades em Debate, Olhares e Práticas Contemporâneas. Então, aqui comigo está a Joyce Bert, que vai proferir a conferência Cidadania Crítica, Entender o Passado, Reconstruir o Presente, Qualificar o Futuro. Muito obrigada, Joyce, por ter aceito o convite para estar conosco nesse seminário. Bom, a Joyce Bert é arquiteta e urbanista pela Universidade 9 de Julho e pós-graduada em Direito Urbanístico pela PUC Minas Gerais. Feminista interseccional negra e integrante do coletivo Imprensa Feminista. Pesquisa sobre direito à cidade sob a perspectiva de raça e gênero. É autora do livro Que é Empoderamento, terceiro da coleção Feminismos Plurais, autora também do livro Empoderamento, foi colunista do site Justificando e também da revista Carta Capital. Atualmente, Joyce é colunista da Elle Brasil. Muito obrigada, Joyce. Você tem 50 minutos para sua exposição. Bom, boa noite a todas, todos estão aí acompanhando esse espaço super importante. Eu queria agradecer mais uma vez a Escola da cidade por abrir esse espaço de discussão, que é fundamental, sobretudo num momento como esse, em que a gente está revendo muita coisa, ou pelo menos sentindo a necessidade de rever muitas coisas, muitos resultados aí dos processos históricos do nosso país, né? Então, eu queria agradecer a mediação e tudo mais. E, bom, eu escolhi esse tema, cidadania crítica, né? Eu vou compartilhar aqui uns slidezinhos para nortear um pouco a nossa conversa. Pronto. Cidadania crítica, entender o passado para reconstruir o presente e qualificar o futuro. Por que eu escolhi esse tema, né? Da onde eu pensei cidadania crítica? Eu, como a Dulce me apresentou, eu sou arquiteta urbanista de formação. Assim que eu me formei, eu comecei, já no meu momento de formação, eu já fui muito mais inclinada para o trabalho urbanístico, né, para pensar cidades. Eu trabalhei durante um bom tempo, estagiei e trabalhei posteriormente com regularização fundiária, urbanização de favelas, remoções, né, de famílias para construções de obras importantes, como o Rodoanel, no trecho norte, enfim. E eu sempre tive um gosto mais direcionado por essas questões relacionadas às cidades, né? No geral, a gente tem a turma que vai para a arquitetura vai muito pautada pelas grandes obras, pelas grandes referências de arquitetura que a gente tem no mundo e tudo mais, e a questão urbana fica sempre um pouco negligenciada, né?
Só que eu penso que a questão urbana é extremamente importante. Eu acho que quanto mais vivência você tem em pesquisa, em leitura de cidades, mais, inclusive, alimenta talentos no âmbito da arquitetura, enquanto projeto de edificações, projeto de, enfim, de grandes obras e tudo mais. Então, eu me direcionei mais por esse lado, né, que eu gosto bastante, e fui aprendendo uma série de coisas e tudo mais, trabalhando focada nisso. Depois eu continuei trabalhando com pesquisa, né, pesquisando de maneira independente, uma série de coisas e tudo mais, ao mesmo tempo em que eu me aprofundava nas questões relacionadas à raça, a gênero, né, eu me entendi feminista ainda na adolescência, as questões raciais sempre fizeram parte das minhas percepções, né, dos espaços onde eu convivia e tudo, a questão de classe também, porque eu sou uma mulher pobre, de periferia, né? Então, quando eu comecei a me aprofundar nessas pesquisas referentes ao espaço urbano, né, ao urbanismo, ao planejamento urbano, a políticas urbanas, né, que é onde eu estou mais concentrada hoje em dia no meu foco de trabalho, eu comecei a perceber que existia uma certa lacuna, né, de questões extremamente importantes que fazem parte da formação do nosso país, né? Então, isso começou a me despertar um interesse maior em tentar compreender essas informações que eu estava recebendo, ou que eu tinha recebido dos professores, dos profissionais com quem eu trabalhei, né? E como que essas informações elas estavam ligadas de alguma forma com as minhas percepções das questões sociais problemáticas, né? Então, cidadania crítica, né, eu trouxe esse nome, esse tema, por quê? Eu compreendo como cidadania, e eu acho que a maioria das pessoas, o exercício de viver na cidade, acima de tudo, né? Você viver nas cidades, você tem deveres e também tem direitos, né? E também tem a questão relacional, você se relaciona com pessoas, se relaciona com o meio urbano, se relaciona com os discursos que estão sendo pautados no ambiente das cidades, né? Isso compõe a nossa cidadania. O que acontece é que as falhas educacionais com as quais a gente é obrigado a lidar, né? A gente recebe um contingente muito básico de informações, né? A gente não estuda a questão das cidades com a profundidade que eu acredito que deveria no ensino médio, no ensino fundamental. Eu acho que a gente tem que estar desde muito pequeno, desde criança mesmo, tendo essa experiência de olhar para as cidades com um pouco mais de critério, de entender as cidades e de se entender dentro das cidades como ser atuante e receptivo daquilo que está exposto ali, né? E pensar também na maneira como a cidade vai sendo construída, como a gente pode interferir de alguma forma, qual é o nosso papel enquanto cidadão, cidadã, né? Então, faz parte da cidadania também entender o passado, entender a Constituição histórica que nos trouxe até esse modelo de cidades que a gente tem atualmente, né? Dessa forma, a gente consegue, ou vai ter mais elementos, né, para reconstruir o presente, para atuar no presente, porque é o tempo em que a gente vive, e para ter um futuro mais qualificado dentro das nossas cidades. E aí, de onde saiu a cidadania crítica, né? Eu estou trazendo Paulo Freire, porque esse ano é ano do centenário de Paulo Freire. Paulo Freire é um pensador fundamental, e eu penso que todo e qualquer profissional precisa abrir um espaço para multidisciplinaridade. Eu acho que isso enriquece o fazer profissional, eu acho que isso enriquece muito as nossas vivências profissionais. Então, muitas vezes eu me deparei com profissionais extremamente herméticos, né? Extremamente fechados ali no seu mundo profissional, no seu fazer profissional, sem muito diálogo com outras profissões, com outras questões que podiam e podem alimentar a nossa visão dentro daquilo que a gente faz. Então, Paulo Freire, como um educador, o nosso patrono da educação, que tem o seu centenário agora em setembro, né? Foi um pensador fundamental
e que, por mais que as pessoas estejam falando mais a respeito dele, não estamos ainda aproveitando todas as possibilidades que o pensamento dele nos deixou de legado, né? O Paulo Freire, ele tem muitas questões, muitas reflexões que podem nos dar bases para pensar também na questão das cidades, e uma delas é a questão da consciência crítica, né? Paulo Freire disse na sua obra que existe a consciência crítica e a consciência ingênua, né? A partir do momento que nós não temos um estímulo para a compreensão, para a leitura das nossas vivências nas cidades, a gente está pautado ou está manifestando a nossa consciência ingênua, porque a gente olha as cidades e acha que é só aquilo que nós estamos vendo, só aquilo que a nossa visão alcança. A gente se depara com algum problema nas cidades, a falta de luz em determinados trechos, problema das calçadas, né? O problema do deslocamento, da mobilidade urbana, né? Que faz com que a gente demore 2, 3 horas, perca 3, 4 horas do nosso dia se deslocando até o nosso local de trabalho, e outras questões que vêm, que estão no bojo das discussões sobre as cidades, e a gente não para pensar que tudo aquilo tem um histórico, né? Não para pensar que tudo aquilo não é um problema pontual ou do momento específico que a gente está vivendo, né? E aí, para a gente se livrar da consciência ingênua, a gente precisa apostar na consciência crítica, né? A consciência crítica de Paulo Freire, ela me veio no momento em que eu parei para escrever sobre empoderamento, né? Eu tinha um conhecimento intuitivo do que significa a questão do empoderamento, o conceito de empoderamento, né? Isso Angela Davis fala em Mulheres, Raça e Classe, que mulheres negras costumam ter uma sabedoria intuitiva a respeito dos pontos que se discutem dentro das discussões da luta antirracista, da luta feminista, da luta pelo direito das mulheres, pela emancipação dos grupos minoritários, né? Então, eu tinha um saber intuitivo sobre o que era empoderamento enquanto um conceito e também enquanto prática. Mas, quando eu parei para escrever esse livro, eu tive que mergulhar em pesquisas mais aprofundadas, porque eu assumi comigo mesma um compromisso de não só levar referências, como também destrinchar o conceito de uma maneira que as pessoas pudessem se apropriar dele de alguma forma, em algum momento, né? E aí eu me deparo com o Paulo Freire, não só como a semente do conceito de empoderamento, né? Embora ele não tenha falado muito sobre isso na sua obra, mas ele deu um start, ele cita a palavra empoderamento em uma obra só, e pouco, porque ele já previa, né? Ele era um visionário, já previa que empoderamento podia dar alguma pane aí no entendimento das pessoas e acabar levando para um outro lado de compreensão que não é útil para aquilo que se propõe, para aquilo que ele propunha, né? Então, para fundamentar esse conceito de empoderamento, Paulo Freire trouxe, na verdade, a conscientização crítica, que é um entendimento profundo sobre o nosso ser social, quem eu sou enquanto pessoa dentro de uma sociedade, o ônus que isso acarreta, o bônus que isso acarreta, como eu me movo dentro dessa sociedade, como essa sociedade me percebe, como eu percebo essa sociedade e as articulações entre todas essas questões, essas percepções, né? E aí eu trouxe essa frase, que é uma frase que está nesse livro do Paulo Freire, que eu deixei de indicação de leitura, que eu acho que é um livro bem importante. Eu gosto muito do Pedagogia do Oprimido, bastante mesmo, acho que é um livro fundamental, mas Conscientização eu acho que é um livro que vale muito a pena a gente ler também, né? E aí tem essa frase do Paulo Freire, onde ele fala, num primeiro momento, a realidade não se dá aos homens como objeto cognoscível por sua consciência crítica. Noutros temos, na aproximação espontânea que o homem faz do mundo, a posição normal, fundamental, não é uma posição crítica, mas uma posição ingênua. A este nível espontâneo, o homem, ao aproximar-se da realidade, faz simplesmente a experiência da realidade na qual ele está e procura, né? Então, quer dizer, a gente recebe as informações básicas sobre o mundo, então a gente está dentro dessa seara da consciência ingênua. A gente sabe determinadas coisas, mas não com profundidade. Quando a gente se aprofunda, a gente parte para a consciência crítica, né?
E a cidadania crítica pode ser levada para o mesmo entendimento, quer dizer, a gente nasce dentro de uma cidade, está convivendo com uma série de coisas, mas só a partir do momento que a gente se aprofunda é que a gente vai ter a cidadania crítica nascendo dentro das nossas considerações. E aí, conforme a gente vai se aprofundando nessas questões da cidadania, a gente vai percebendo certas situações ou certas condições que fazem com que a gente questione se de fato nós vivenciamos uma cidadania, né? Nós ocupamos a cidade, então acho que a nossa condição é de ocupantes de uma cidade, ocupantes que cumprem com determinadas obrigações, que é pagar imposto, se deslocar e construir a sua vida e as suas relações. Mas o que a cidade nos dá de fato como bônus, né? A gente usufrui desses espaços de maneira inteira, de maneira plena, de maneira desejável, da maneira como a gente desejaria desfrutar, né? E aí eu trago o Milton Santos, que tem um conceito muito importante, que eu considero muito importante, que é o conceito de cidadanias mutiladas, né? Quando eu li pela primeira vez esse conceito, ele está num livro que é uma coletânea de textos de várias pessoas, vários pensadores importantes, né, que fala sobre preconceito. Então, ele tem desenvolve um texto com essa conceituação de cidadanias mutiladas, que, segundo Milton Santos, nada mais é do que os impedimentos que as cidades oferecem, que fazem com que a gente se constitua a partir de uma meia cidadania, né? Então, a condição de locomoção das cidades, a condição de discriminação, de segregação nos espaços das cidades e uma série de outras questões que fazem com que não seja plena a nossa vivência, né? A gente tem falado bastante sobre direito à cidade, né? Uma discussão que, na verdade, foi resgatada. O conceito de direito à cidade, ele surge no contexto das lutas, no contexto do Maio francês, né, com o sociólogo Henri Lefebvre, que vai falar pela primeira vez em Le droit à la ville, direito à cidade, né? Naquele contexto fazia todo sentido, porque em diversos lugares do mundo você tinha ditaduras e repressões diversas, né? E um movimento de contracultura, de oposição, que acabava estourando em confrontos nos espaços das cidades, né? Então, Henri Lefebvre veio com esse conceito de cidadania, de direito à cidade. Isso se arrefeceu um pouco durante um bom período ali. Quem falava mais sobre direito à cidade era o pessoal das lutas urbanas, né? Década de 80 ali, algumas pessoas ainda citavam o direito à cidade. Aqui em São Paulo, depois, na pós-gestão Haddad, houve um resgate desse conceito, houve uma conscientização das pessoas no sentido de que ocupar os espaços da cidade também era um direito, e aí veio a percepção de que não se ocupava os espaços da cidade na sua forma mais plena, né, digamos assim. E aí voltou esse conceito. E em 2021 ele faz todo sentido, no nosso contexto ele faz todo o sentido, né? Então, falar em cidadania mutilada é meio que uma resposta ao susto que algumas pessoas tomam, né, ou tomavam até pouco tempo atrás, e muitas ainda tomam, quando a gente fala em direito à cidade, porque as pessoas pensam assim, em muitos lugares onde eu fui palestrar, onde eu fui falar sobre essas questões, falar direito à cidade, eu faço uma brincadeira, uma pergunta e tal, e as pessoas ficam meio assim, claro que a gente tem direito à cidade, a gente tem direito, a gente vai onde a gente quer, não existe apartheid, não existe impedimentos, se eu quiser sair da minha casa na Zona Norte e ir para a Zona Sul, eu posso ir, é só eu pegar um ônibus, um metrô, um carro, moto, bicicleta, o que for, e ir até lá, né? Então, a gente tem um pseudo-direito ao deslocamento, e essa percepção desse pseudo-direito ao deslocamento faz com que as pessoas entendam que só isso constitui o direito à cidade, que o direito à cidade está única e exclusivamente pautado pela nossa possibilidade de locomoção, de ir e vir. Eu chamo de pseudo porque ele também é falso, né? Quando você começa a entrar com as discussões referentes às opressões que construíram a nossa sociedade, você começa a perceber que esse direito de ir e vir não é exatamente um direito de ir e vir. Ele tem diversas limitações
que a nossa consciência ingênua não nos permite identificar, né? Então, eu vou ler esse trechinho aqui do Milton Santos, que fala que podemos traçar a lista das cidadanias mutiladas nesse país, a cidadania mutilada no trabalho, através das oportunidades de ingresso negadas, a cidadania mutilada na remuneração, que é melhor para uns do que para outros, a cidadania mutilada nas oportunidades de promoção, a cidadania mutilada também na localização dos homens, na sua moradia, a cidadania mutilada na circulação, esse famoso direito de ir e devir, que alguns nem imaginam existir, mas que na realidade é tolhido para uma parte significativa da população, a cidadania mutilada na educação, a cidadania mutilada na saúde, aí ele usa como exemplo, os negros não têm sequer a quem pedir para ser tratados, e o que dizer dos novos direitos que a evolução técnica contemporânea sugere, como o direito à imagem e ao livre exercício da individualidade? E o que dizer também do comportamento da polícia e da justiça, que escolhem como tratar as pessoas em função do que elas parecem ser, né? Então, quer dizer, a gente está discutindo certas questões hoje, mas o Milton Santos já estava percebendo e debatendo essas questões na bibliografia dele há muito tempo, porque, se eu não me engano, esse texto é da década de 80, né, 80, 90, por aí. Então, todos esses elementos que o Milton Santos traz, o que ele está falando, né, especificamente? Ele está falando dos racismos, ele está falando dos machismos, ele está falando da questão de classes aplicada ao território, espelhadas no território, né? Não tem como a gente pensar que os problemas que a gente vivencia no nível social não vão estar, de alguma forma, demarcando o território, não vão estar se manifestando nos espaços da cidade, no nosso espaço urbano, na maneira como ele é distribuído, na maneira como nós vivenciamos esse espaço, na maneira como se fornece a infraestrutura básica, na maneira como, na qualificação da nossa locomoção, né, nos horários em que a gente transita pelas cidades, tudo isso compõe o nosso direito à cidade. Tudo isso e muito mais, né? Milton Santos vai um pouco além, porque ele está falando também da saúde, ele está falando da educação, né? Ele está falando da polícia, então aí a gente já tangencia a discussão sobre encarceramento em massa, que também é uma discussão ligada à formação das cidades, ligada ao território, né? Então, toda essa nossa inconsciência a respeito desses elementos como construções sociais espelhadas no nosso espaço físico, né, nos coloca na condição de pessoas que não podem pensar numa reconstrução do presente, ou pensar em propostas, ou propor coisas para algum tipo de melhoria, né? E aí, todas as coisas que vão sendo levantadas, que vão sendo trabalhadas, elas ficam como meias-verdades, ficam meio flutuantes, e faz com que o futuro não seja qualificado, né? O debate tem sido reforma urbana, o futuro das cidades, como trazer uma melhor qualidade de vida nas cidades, e uma série de coisas, mas como a gente vai conseguir chegar em propostas importantes, ou melhor dizendo, efetivas, se a gente não compreende o passado, né? Se a gente não se apropria dessas discussões, se a gente não entende o que faz com que as cidadanias sejam mutiladas. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do negro nas cidades, da negritude nas cidades, né? É importante abrir um parênteses aqui, porque muita gente... quando eu falo em opressões estruturais, ainda tem pessoas que têm muita dúvida, né? A gente teve aí uma popularização das discussões, principalmente depois do George Floyd, né? Então, a gente está falando sobre racismo, sobre machismo e tudo mais, mas eu percebo, né, a minha experiência de contato com as pessoas que estão inseridas nessas discussões, que a gente ainda não compreendeu a questão da estrutura,
né? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala que uma opressão é estrutural? Primeiro que opressão, quando a gente fala em opressão, a gente também precisa entender que a gente está falando de um conjunto de práticas e ideias que vai limitar a nossa mobilidade social de alguma forma, né? Então, é como se, quando a gente fala, por exemplo, na opressão de gênero, né, na supremacia masculina, a gente não está dizendo assim, todos os homens são horrorosos, todos os homens são terríveis e a gente precisa matar todos eles se a gente quiser ter uma sociedade onde as mulheres são livres. Não exatamente, mas tem homens que são bacanas, tem homens que, inclusive, se dispõem aí a compartilhar da luta das mulheres, né? Mas a partir do momento que a gente está falando que a questão é estrutural, este homem está inserido, porque a gente está falando de uma construção social, a gente está falando da maneira como a sociedade foi construída, qual era o pensamento das pessoas que estava articulando essa construção social, né? Então, a opressão, né, oprimir, você esmagar pessoas, você fazer com que as pessoas tenham a sua mobilidade, a sua movimentação cerceada de alguma forma. E estrutural, porque elas foram construídas dessa maneira. Então, quando a gente fala na questão do negro, por exemplo, na negritude, né, a gente vem de um passado escravocrata, e não dá para a gente pensar que esse passado escravocrata, quando acabou a abolição, ele simplesmente sumiu. Não. Todos os problemas que foram surgindo a partir da escravização de pessoas negras, né, eles só foram amadurecendo. A gente teve um pós-abolição extremamente negligente, extremamente descuidado, desleixado mesmo, né? Na verdade, a gente teve uma abolição que não foi desejada por uma consciência de que tratavam-se de seres humanos vivendo em condições desumanas. A gente teve uma abolição cujo principal foco era econômico, era socioeconômico. Já existia uma movimentação no mundo, o Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão, então já existia todo um movimento no mundo, forçando para que se inaugurasse o capítulo da industrialização, e com isso viesse a urbanização, e a coisa mudasse de contexto. Então, quando você pensa na abolição da escravidão, jamais a gente pode pensar que foi uma dádiva ou que foi algo que terminou com o estado de coisas que quase 400 anos criou, né? Não foi assim que as coisas se deram. Todos os problemas foram se acumulando. No pós-abolição, por exemplo, o que aconteceu com as pessoas negras, né? O que aconteceu? As pessoas negras foram para onde? Então, da onde surgem as favelas que hoje em dia incomodam tantas pessoas? Em que contexto essas favelas surgiram? Como surge a periferia? Né? Tudo isso está ali amarrado à questão da escravização de pessoas, do período de pós-abolição, das políticas fundiárias brasileiras, que sempre foram políticas de favorecimento de grupos de elite, né? A gente tem lá atrás a questão das capitanias hereditárias, que depois passa para outro modelo, até chegar na questão da Lei de Terras, de 1850, que transforma a terra em propriedade, né? E aí tudo é preparado de tal maneira que você não pode, que a negritude não teria acesso, nem negritude nem indígenas não teriam acesso à compra dessa propriedade que surgia a partir dali, né? E aí, se a gente está vibrando, né? Se a gente está atuando, posicionado na consciência ingênua, como diz Paulo Freire, a gente também está atuando como a partir da cidadania ingênua. A gente vê, por exemplo, 30 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, e a gente não sabe explicar como isso aconteceu. A gente não sabe nem os caminhos para cobrar dos governantes a solução, ou pelo menos um estado de coisas mais equilibradas, que diminua esse contingente de pessoas que estão no extremo da marginalidade habitacional. Né? A gente vê, por exemplo, uma ocupação e a gente acha que aquelas pessoas estão invadindo terra, quando, na verdade, aquelas pessoas elas estão buscando meios de reintegrar aquilo que no passado foi suprimido da vida delas, da construção social delas. Né? Quando a gente pensa nas pessoas que estão ocupando, ocupar não é invadir. O senso comum da população chama a ocupação de invasão, mas não é invasão. Invasão é o que se deu no tal descobrimento do Brasil.
né? Invadiram as terras indígenas e tomaram para si. Depois obrigaram a negritude a trabalhar para construir um patrimônio em cima dessas terras indígenas, e a negritude jamais partilhou daquilo que construiu com as próprias mãos, né? Então, todas essas questões, elas em si, elas vão influenciar na construção das cidades. Existem 2 momentos que a gente pode observar isso. No primeiro na verdade, assim, a gente tem 2 microcélulas de construção das cidades brasileiras. A primeira vem com o modelo colonial de cidades, né? Então, as fazendas escravocratas, elas tinham ali um esboço do que seriam as futuras cidades. Então, você pega ali a configuração Casa Grande, Senzala. Essa configuração, ela vai ser, de alguma forma, transportada para as cidades. Então, a gente tem hoje em dia, você pensa, por exemplo, numa São Paulo, você vê isso claramente. Quais são as melhores áreas para se viver? São as áreas centrais. Então, a gente pode chamar essas áreas de Casa Grande. Depois você vai tendo uma pulverização, né, rumo às bordas da cidade, que é o quê? Periferias e áreas favelizadas, né? Isso não é uma questão só física, porque quando você também analisa as áreas centrais, você também vê uma reprodução dessa lógica Casa Grande, Senzala, porque você tem pessoas em situação de rua e você tem pessoas numa situação de extremo conforto social, né? Num segundo momento, a gente tem a questão da divisão racial do espaço, que é o que Lélia Gonzalez vai trazer para a gente. E aí eu volto naquela questão da multidisciplinaridade que o profissional precisa ter. Porque eu estou falando aqui de Lélia Gonzalez, que não era arquiteta nem urbanista, e eu estou falando de Paulo Freire, que era um educador, né? Ambos nos fornecem elementos para pensar a cidade. Paulo Freire de maneira remota e a Lélia Gonzalez de maneira mais incisiva, porque a Lélia Gonzalez vai falar claramente sobre divisão racial dos espaços urbanos, dos espaços das cidades, né? E aí eu leio aqui esse trechinho dela que eu destaquei, que é de um livro chamado Lugar de Negro, né? Que ela escreve em parceria com Carlos Rassenbag, que fala o seguinte: desde a época colonial aos dias de hoje, a gente saca a existência de uma evidente separação quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e dominados. O lugar natural do grupo branco dominante são moradias amplas, espaçosas, sitiadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidas por diferentes tipos de policiamento. Desde antigos feitores capitães do mato, capangas, etc., até a polícia formalmente constituída. Desde a Casa Grande e do Sobrado aos belos edifícios e residências atuais, o critério tem sido sempre o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto. Evidentemente, da senzala às favelas, cortiços e porões, invasões, alagados e conjuntos habitacionais, cujos modelos são os guetos dos países desenvolvidos, dos dias de hoje, o critério também tem sido o mesmo, a divisão racial do espaço, né? Então, Lélia Gonzalez, como filósofa, antropóloga, enfim, traz para a gente essa percepção, esse olhar, né, demarcado sobre como funciona a questão da negritude nas cidades, né? E aí você tem a divisão racial do espaço. Quando você vai olhar, né, existe um mapa que foi elaborado há anos atrás por um estudante, acho que de geografia da USP, se eu não me engano, da geologia, que era o mapa racial dos pontos, que ele fez Rio, São Paulo, Belo Horizonte, acho que Salvador também, que ele ia mostrando que a cidade ela é constituída por nichos raciais. Então, quando você olha a parte da favela e da periferia, você tem ali uma grande concentração de pretos e pardos, que, segundo a classificação do IBGE, são os negros. Quando você olha as áreas com maior renda per capita, com maior infraestrutura, melhores construções, melhores condições de vida, essas áreas são majoritariamente áreas brancas, né? E aí, no tocante à mobilidade dentro dos espaços da cidade, né, que faz com que Milton Santos fale que a gente tem uma cidadania mutilada, a gente precisa pensar no seguinte: a negritude não tem o direito de transitar pela cidade de maneira plena. A negritude tem o direito de transitar pela cidade mediante a demanda profissional, mediante a demanda trabalhista,
né? Então, quando você pensa numa pessoa que mora no Capão Redondo, ela vai para a área central para trabalhar, ela vai para Vila Mariana, ela vai para Pinheiros, vai para Vila Madalena para trabalhar. Para desfrutar, ela já tem alguns obstáculos, que não são obstáculos físicos, mas são obstáculos que os símbolos contidos nos espaços das cidades vão fazer com que essa pessoa assimile que aquele lugar não é para ela. Intuitivamente, ela vai captar que ela está num lugar onde o corpo dela é um corpo indesejado, é um corpo estranho, é um corpo que está confrontando uma lógica estabelecida ali. Quando a gente fala, por exemplo, na questão das mulheres nas cidades, que também é um dos elementos de mutilação da cidadania, a gente não tem nas cidades uma demarcação de lugar de homem e lugar de mulher, mas a nossa locomoção nas cidades, ela é cerceada de acordo com a informação da violência urbana, né? Então, acho que toda e qualquer mulher vai entender perfeitamente o que eu estou falando. A gente não transita pelas cidades, a gente não constrói trajetos pelas cidades baseados na nossa vontade, porque tem certos lugares que a gente não passa, né? Então, muitas vezes, já aconteceu isso, acho que com quase todas as mulheres que transitam pela cidade, eu estou atrasada e eu sei que esse caminho é mais rápido, porém, esse caminho é deserto, então eu não me sinto segura de andar por esse caminho, então eu vou por esse aqui, que eu demoro mais, mas tem mais pessoas, eu me sinto mais protegida, né? Então, a gente tem a questão dos assédios cerceando os trajetos que a gente vai fazer pelas cidades, a gente não passa por lugares onde não tenha uma iluminação suficiente, ou seja, o medo é um elemento que faz com que as mulheres busquem trajetos alternativos pela cidade. Ou seja, a gente não ocupa a cidade com plenitude, porque para os homens isso não é uma realidade. Os homens eles podem andar por qualquer lugar onde eles decidirem andar na cidade. Tem outra questão também que impede a nossa locomoção, e que aí abarca, inclusive, a questão LGBT, por exemplo, que são os horários de locomoção pela cidade, né? Uma pessoa LGBT, ela transita pelos espaços da cidade a qualquer horário, mas o horário onde ela se sente menos invadida ou menos hostilizada pelos olhares preconceituosos e discriminatórios é o horário noturno. É o horário onde a família brasileira vai dormir, aí nesse horário é permitido, né, que as pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans, travestis, né, vão para as ruas, né, vão para as ruas trabalhar, né, porque muitos ainda, infelizmente, vivem na condição de prostituição, né, e quando eu digo infelizmente é porque nem todo mundo escolhe trabalhar com a prostituição, né, muitas mulheres trans, travestis têm essa imposição social, né, para fins de sobrevivência, né, e nós mulheres a mesma coisa, se a gente quer, sei lá, 3 horas da manhã, sair da nossa casa e comprar um sorvete na esquina, na padaria da esquina, no mercado 24 horas, ou a gente tem algum problema de saúde, uma indisposição, quer ir numa farmácia, a gente também não pode, porque são horários onde a presença da mulher é intuitivamente desestimulada, né? São informações que a gente não tem institucionalmente, não existe lei dizendo, olha, os negros não podem se locomover, os indígenas têm que ficar, né, aqui em São Paulo a gente tem indígena no extremo da Zona Sul e no extremo da Zona Noroeste, né, pessoal Guarani, Kaiowá, no Jaraguá, e na Marcilac, Parelheiros, também a gente tem aldeia indígena ali, né? Não existe não existe ordem institucional dizendo que racialmente vai transitar esse ou aquele por esse ou aquele outro espaço. Da mesma forma que não existe uma delimitação dizendo essa cidade é para homem, essa cidade é para mulher. Mas a cidade ela é composta de símbolos. Esses símbolos são elementos discursivos que vão interferir na nossa percepção de cidade. Intuitivamente, ou a partir da consciência ingênua da cidadania, do exercício da cidadania ingênua, alimentado pela consciência ingênua, a gente vai achar que isso tudo é normal, ou que é só o fato de existir a violência, ou porque os negros gostam mais da periferia, enfim, a gente vai pensar qualquer coisa, menos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é necessário se pensar. Nessa questão da mulher, por exemplo, como que o machismo
né, ou a supremacia masculina enquanto uma ideia, né, que alimenta uma assimetria nas relações, né, quando a gente fala de gênero, complementando o que eu tinha começado a falar no começo, não sei se eu já toquei na questão de gênero, mas enfim, quando a gente fala nas opressões, a gente está falando de relações de poder. Quando a gente fala nas opressões de gênero, a gente está falando de relações de poder entre homens e mulheres, né? Tem se falado muito em ideologia de gênero ultimamente, e eu tenho o seguinte posicionamento: ideologia de gênero existe sim, o machismo é ideologia de gênero, a LGBTfobia é ideologia de gênero. Todo conjunto de ideias que vai fomentar uma prática segregatória a partir de uma ideia que é exclusivamente social é ideologia de gênero, né? Só o conceito está sendo aplicado de uma maneira cooptada por setores sociais que querem manter esse estado de coisas. Então, quando a gente fala de gênero, por exemplo, a gente está falando da organização social a partir de uma diferença biológica, né? O fato das mulheres terem um aparelho reprodutor, vagina, seios, ovário, útero, os homens têm testículos, pênis e tudo mais, isso não influi na nossa capacidade física, mental, isso não interfere na nossa personalidade, isso não interfere na nossa constituição humana subjetiva, né? Essas ideias que vêm a partir desse referencial biológico dos nossos corpos que constitui a ideologia de gênero, ou a existência do gênero. O gênero é uma ideia, né? A Simone de Beauvoir, por exemplo, quando ela fala não se nasce mulher, torna-se mulher, muitas pessoas reproduzem isso sem parar para pensar no que ela está querendo dizer de fato, porque é uma frase tirada de toda uma reflexão, de todo um contexto reflexivo. Quando ela diz que não se nasce mulher, ela diz o seguinte: não é o nosso status biológico que vai fazer com que a gente prefira o rosa e não o azul. Não é o nosso status biológico que vai dizer que a gente tem que jogar futebol e não vôlei, por exemplo, né? Que é tido como um esporte afeminado, ou era, pelo menos até pouco tempo, ainda é por muita gente considerado assim, né? Então, o que acontece? O pensamento machista, né? Essa ideologia de gênero que coloca o homem como ser supremo e a mulher numa condição de suporte desse ser supremo, isso também vai interferir na questão das cidades, também vai construir cidades, isso também vai influenciar no espaço das cidades e nas dinâmicas que a gente experiencia nas cidades, né? O machismo não nasceu ontem, é importante dizer isso, o machismo não nasceu ontem, não foi criado ontem, o machismo não nasce com o capitalismo, por exemplo, assim como o racismo também não nasce com o capitalismo, mas eles foram construindo ali uma triangulação desses três elementos para fomentar as opressões sobre as quais a gente vive. Então, se você pega, por exemplo, na Grécia Antiga, você já tinha uma condição de supremacia masculina, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na polis grega, quem podia frequentar a polis, que é também uma das células do nosso modelo de cidade? Homens podiam frequentar a polis, que era o espaço onde se discutia política, onde se fazia recreações, onde, enfim, se socializava. Os homens que podiam ocupar esse espaço, que é o nosso espaço público atual. As mulheres, elas estavam reservada o espaço da oikos, né, que é os primórdios ali, a pré-história do espaço doméstico. Ali, quem poderia ficar? Os bens desse homem que está discutindo política na polis. Então, nesse espaço da oikos ficam as mulheres, os escravos, os filhos, os animais, ou seja, tudo que for de propriedade desses homens. Se a gente volta mais um pouquinho, né, no tempo, a gente pensa, por exemplo, em quando essa supremacia masculina nasceu. Né? Ela nasce a partir da consciência do homem de que a reprodução, de que a formação de um novo ser tinha a participação dele também. Né? Ela surge em todo esse contexto. Então, quando a gente pensa nas cidades, a gente pensa, por exemplo, na questão do assédio, do estupro, da violência contra a mulher que acontece no espaço das cidades, né, que é uma extensão da violência doméstica, né, a mulher está exposta à violência doméstica e à violência institucional. Esses dois elementos estão ali de mãozinhas dadas, né? Então, por que a mulher é assediada nos espaços da cidade? A mulher é assediada nos espaços da cidade porque ela é entendida como um corpo que está afrontando a lógica de que a polis é um espaço essencialmente masculino,
né? Então, quando uma mulher está sendo assediada na rua, não é porque ela é bonita dentro daquilo que a gente entende, daquilo que os padrões de beleza colocam como belo, né, hoje em dia, não é a partir disso, não é porque ela é gostosa, alguma coisa do tipo. Quando você vai estudar a questão do estupro, por exemplo, você tem vítimas de estupro com 98 anos e vítimas de estupro com 3, 4 meses de idade, né? Então, não é exatamente as formas do corpo ou a roupa que a mulher está usando, não é nada disso. Existe uma ideia internalizada, né, do homem, que faz com que ele acredite que quando a mulher transita pelas cidades, o corpo dela se tornou público, né, está invadindo um espaço que é essencialmente dele, então ele tem que ser punido de alguma forma. Tanto estupro quanto assédio nada mais é do que a reafirmação física do poder masculino, da supremacia masculina. E isso vai ficar definido também na maneira como a gente transita pelas cidades. Fora a exclusão desses grupos minoritários, né, das decisões que norteiam as cidades, que norteiam os espaços da cidade, que norteiam as políticas urbanas, né? Quando você pensa, quem são os planejadores urbanos? Quem é que está na linha de frente do planejamento urbano? Quem está construindo as cidades, conceitualmente falando? Você vai ver poucas mulheres, você vai ver poucas pessoas negras, poucas pessoas indígenas, nenhuma, na verdade, pouquíssimas, assim, não dá nem para dizer que existe. Quando você tem 1 para 100, você não tem uma representatividade. Representatividade é quando você tem um equilíbrio entre as representações sociais em um determinado espaço, né? E a gente sabe que, eu estou falando grupos minoritários, mas eu gosto sempre de frisar o seguinte, é minoritário porque são os que menos acessam direitos já garantidos, né? E não por contingente, porque negritude é a maior concentração populacional do Brasil, mulheres é a maior concentração populacional também, né? Então, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de acessos, né? Então, essas pessoas, elas não estão sentando na mesa das decisões de planejamento urbano. E aí, a gente também pode falar, eu já vou encaminhando aqui, não sei quanto tempo eu tenho ainda, já vou encaminhando para o meu final, aqui da minha fala, a gente tem também a questão da arquitetura propriamente dita, né? A arquitetura é simbólica também, a arquitetura também está comunicando, né? Assim como as configurações da cidade têm um histórico excludente, segregacionista e pautado pelas opressões, a gente também precisa começar a observar as edificações que com as quais a gente se identifica, né? Por que certas ruas têm certos nomes, quais as informações que a gente tem nos espaços da cidade, ou expressas pelas edificações que a gente frequenta, que mostram claramente que a cidade não foi construída só por homens brancos partidários do eurocentrismo, né? Como é que a gente vai lidar com essas questões? É claro, demolir tudo e tentar reconstruir tudo novamente? Não. Mas a gente vai fazer jus aos apagamentos que se fizeram ao longo da história, né? Recentemente, a gente teve, por exemplo, a reforma lá do Anhangabaú. O Anhangabaú foi projetado pelo Jorge Wilhelm e a Rosa Clias, né? Poucas pessoas levantaram essa questão quando estava todo mundo muita gente se opôs, né? Quem tem uma informação técnica mais apurada se opôs àquele projeto e a tudo que ele representa, inclusive os comerciantes da região. Agora, para mim, o grande, assim, não o maior problema, mas um dos problemas que ficou camuflado é da participação de uma mulher naquela obra, naquela produção ali, né? A gente tem poucas coisas na cidade que foram criadas a partir do pensamento de mulheres. E não por acaso, eu gosto sempre de dar como exemplo o MASP, né, do projeto da Lina Bobardi, não por acaso o MASP ele tem uma característica tão acolhedora, tão convidativa, e eu acho que a gente precisa se questionar por que exatamente a gente tem essa percepção. A cidade ela converge para o MASP quando quer resolver algum assunto importante ou quando quer aglutinar um grande número de pessoas por alguma questão, alguma causa. O MASP ele tem uma construção inclusiva,
E, claro, a Lina Bobardi, eu não sei se em algum momento da vida dela ela foi feminista ou pensou nessas questões, enfim. Mas o fato é que a Lina Bobardi conseguiu colocar nessa edificação, ou expressar através dessa edificação, o quanto nós mulheres sentimos falta, né? Ou minorias, ou, né, mulheres, no caso dela principalmente, que era uma mulher branca, enquanto a gente sente falta de espaços da cidade, de edificações que estejam dizendo para a gente, venha, que aqui você vai ser bem recebido, não vai ser discriminado, vai ser acolhido, aqui é um espaço de todos. Né? O MASP destoa das construções que a gente tem ali na Avenida Paulista, porque ali na Avenida Paulista você tem uma série de informações fálicas que reforçam uma ideia de supremacia masculina, né? Fora a carrocracia, né, que é uma terminologia, uma expressão que eu gosto muito, que foi cunhada por um jornalista que é cicloativista também, e que faz essa crítica do carro como mais um elemento de opressão nas cidades, né, porque a cidade está totalmente voltada mais para o carro do que para o pedestre, e deveria ser ao contrário, né, nosso espaço deveria ser maior do que o espaço dos carros, não é que a gente tem que eliminar os carros, mas a gente tem que prestar muita atenção, porque é meio surreal você estar passando por uma rua e tem uma plaquinha lá, né? Cuidado, veículos. Quando, na verdade, deveria ser cuidado, pedestres, essa placa voltada para o veículo, porque ele é um ente estranho nos espaços da cidade, que ajuda, que tem a sua função, não vamos negar, é óbvio, mas que a cidade tem que ser prioritariamente das pessoas, voltada para a locomoção de pessoas. Né? Então, não somos nós que temos que tomar cuidado com os carros é que têm que tomar cuidado para não invadir o nosso espaço. Né? E ali na Paulista você tem aquele vai e vem de carro, aquele volume, poluição visual, todos aqueles elementos, eles são de alguma forma, a expressão falocêntrica da construção das nossas cidades, né? Quando eu falo de falocêntrico, eu estou falando do falo, né? Muita gente até ri, acha estranho, porque está falando de falo. O falo, ele vem a partir de uma ideia, a partir de um conceito lacaniano, né? Da psicanálise lacaniana, que fala, que nos diz que o falo, ele não é o pênis, ele é a ideia de poder por trás do pênis. Né? Então, essa lógica é um dos trunfos que sustentam a ideia de supremacia masculina. Né? De alguma forma, a masculinidade está totalmente conduzida para a consideração do falo enquanto poder a ser respeitado. E isso vai se traduzir, porque assim como Lacan trouxe para a gente essa questão da ideia do falo, né, como uma ideia de poder, uma metáfora de poder, a gente também tem um outro conceito lacaniano, que é do inconsciente se estruturar enquanto linguagem. Então, se você pensa que a arquitetura, tanto das edificações quanto da cidade, da construção das cidades, ela é uma linguagem, né? Então, a gente tem ali um inconsciente coletivo atuante, expressando, de alguma forma, uma lógica que precisa ser questionada, destruída, talvez não, mas questionada, né, para que a gente compreenda como pode aí ressignificar de alguma forma e qualificar o futuro para que a cidade não nos ofereça informações que vão consubstanciar todas essas exclusões que vêm nos acompanhando ao longo da história. E para terminar, eu deixo a Saskia Sassen, que, assim, na minha modesta opinião, é uma das maiores pensadoras do nosso tempo, né? Para mim, Saskia Sassen e Bell Hooks são, assim, o suprassumo da evolução do pensamento, né, ou do direcionamento do pensamento evoluído, e ela tem essa frase que eu li numa entrevista dela alguns anos atrás, que eu achei fantástica, né? A Saskia Sassen é uma socióloga que tem falado muito, tem refletido muito sobre a questão das cidades, sobre os efeitos da globalização nas cidades, sobre as questões econômicas que também incidem, né, nos espaços da cidade, nos espaços urbanos. Então, quando a Saskia Sassen fala é preciso desestabilizar conceitos estáveis, ela está querendo dizer o seguinte, a gente precisa questionar todas as crenças que a gente tem mantido até o presente momento. Né? Tudo aquilo que a gente dá como certo ou como resolvido precisa ser questionado. Até aquilo que a gente já comprovou que é correto, a gente precisa questionar. Porque é esse questionamento, é essa desestabilização
desses conceitos estáveis que vai abrir espaço para que a gente se aprofunde e realmente possa observar se de fato eles são úteis, eles são produtivos, eles são efetivos para tudo e todos que convivem nesse mesmo espaço, né? Então, assim, agradeço muito a atenção de todos vocês e vamos para as perguntas, né? Espero que tenham perguntas. Tem perguntas sim. Eu agradeço muitíssimo a sua fala. Enquanto eu te ouvia aqui, eu me lembrava de algo que eu vi hoje, mais cedo, um movimento de pessoas, né, um grupo de pessoas que organizou uma mobilização de rua aqui no centro de São Paulo, chamada Moradores Sem Rua, só que é uma mobilização pedindo, contrária, né, reivindicando a retirada da população de rua da região central, né, o centro pede socorro, em meio à pandemia, né, que levou muito mais pessoas para a rua, e em meio a um momento, acho que um momento de um dos anos com frio, né, com as temperaturas mais baixas que a gente viu aí recentemente. Seria muito interessante, né, se esse tipo de mobilização estivesse pensando nos cuidados com essa população, mas infelizmente não era bem essa a proposição desse movimento. Então, a sua fala me lembrou bastante essa notícia que eu vi hoje e que eu lamentei profundamente. Bom, mas enfim, eu agradeço muitíssimo a sua contribuição, né, a sua fala, foi muito potente, muita gente ali nos comentários falando o quão incrível foi, que se emocionou, que se identificou muito, que gostaria de ouvir muito mais do que você tem para dizer a respeito, né, do assunto. Mas a gente tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para você agora. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a pergunta do Pedro Levorim. Pergunta: institucionalmente, discussões em urbanismo costumam falar de acessibilidade ou democratização de acessos, sem tocar diretamente na questão da luta de classes e nas questões raciais. Como pensar caminhos institucionais para que essas lentes socio-raciais estejam vinculadas ao ensino de maneira aplicada? Joyce, uma pergunta. Você gostaria que eu fizesse já as 3 questões que eu tenho aqui e você responde? Então, ou você prefere que eu faça uma por vez? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Eu prefiro uma por vez, que eu acabo, esquecendo e me perdendo um pouco. Imagina. Então, tem essa primeira questão aqui do Pedro. Se você precisar que eu repita, só me pedir. Não, acho que eu entendi. Assim, a luta de classes, ela tem sido falada por quase todos os urbanistas, que são referências aí para todos nós, né? Eu penso que nós temos um casting de profissionais de arquitetura e de urbanismo, principalmente, excelentes, assim. Quando eu penso na Raquel Ronick, na Hermínia Maricato, na Bill Bonducchi, enfim, trouxeram contribuições fundamentais, importantíssimas, e eu penso que todas elas traziam muito essa questão da luta de classes, né? Inclusive, a crítica que eu faço é justamente essa, porque você pode, sim, falar da produção capitalista do espaço urbano. O que a gente não pode é esquecer que o capitalismo não está sozinho, o capitalismo não é o único o capital não é o único urbanista das cidades brasileiras. O racismo também é um urbanista das cidades brasileiras, o machismo também é. A gente tem atuante na nossa sociedade uma triangulação desses 3 elementos que definem coisas, definem exclusões, definem fragmentações da cidade. Então, a crítica sempre foi essa, assim, aí entra aquela questão do lugar de fala, né, que muita gente acha que é desnecessário, porque não compreende exatamente o que a gente está falando. Como que um urbanista, uma pessoa branca num Brasil que sempre evitou, que sempre foi negacionista, né, com a questão racial, nós somos negacionistas em muitos níveis, em muitas camadas. O negacionismo não é um fenômeno atual, ele é um fenômeno histórico.
porque a gente tem por hábito jogar para baixo do tapete aquilo que é incômodo de discutir. Então, a questão da mulher, por exemplo, a questão do negro, a questão do indígena, né? Tudo isso tem sido tratado de maneira negacionista, né? Então, como é que você vai ter urbanistas brancos que nasceram e cresceram numa sociedade que nega a questão racial? Como que eles, por mais que eles saibam, por mais que eles percebam alguma coisa nesse sentido, vão deixar um pouco de lado, né? Não tem como, assim, mas a gente tem que vir e restituir essa crítica. Então, sim, tem uma discussão baseada na luta de classes, isso, para mim, é inegável. E ela precisa ser complementada, né? Precisa complementar essa percepção aí, né? E eu aposto muito nos urbanistas que estão surgindo. Aí eu tenho estado em contato com muitos estudantes de arquitetura, urbanismo, né? Negros, negras, indígenas também, eu já vi algumas mulheres, né? As mulheres estão vindo com toda a força, pensando na condição da mulher no espaço das cidades e tudo mais. E aí eu penso que a gente vai conseguir, sim, dar uma guinada discursiva aí, e as coisas vão ficar mais completas. Agora, no nível, para você propor institucionalmente essas questões, nesse momento atual, é uma briga muito grande, né? Porque você veja só, esse caso que a Dulce falou, né, das pessoas querendo tirar as pessoas em situação de rua, né? Tem a questão da arquitetura hostil, né? Uns 2 meses atrás, o padre Júlio Lancelotti protagonizou um ato extremamente simbólico, mas forte ao mesmo tempo, porque foi quebrar ali as pedras que se instalaram embaixo de um viaduto, que é para as pessoas em situação de rua não se abrigarem ali, né? A gente tem uma série de outras questões que acontecem nas cidades que você percebe que a força é para que mantenha as exclusões que a gente precisa romper. As pessoas elas precisam entender que o alimentador da violência urbana, que tanto nos atinge, né, ele é um produto dessas questões, um produto direto dessas questões. Não é dizer o seguinte, então só porque foi pobre vai ser bandido, só porque foi negro vai ser bandido. Não é isso. A gente não pode entender dessa forma, e eu jamais colocaria essa questão assim de uma maneira, enfim, meio romantizada até, né? Se justifica os delitos ou a questão da criminalidade com as desigualdades. Não é bem assim, mas a gente tem que entender que se constrói uma condição social que deixa muitas pessoas sem alternativa. Essas pessoas vão fazer o quê? Vão cair nos braços da marginalidade. Então, hoje de manhã, eu participei de um programa na CBN e entrou na hora do intervalo o pessoal falando da questão do gradeamento da Praça do Pôr do Sol. Né? Então, são essas pequenas coisas que acontecem nas cidades que mostram para a gente que a mentalidade precisa mudar, porque a cidade não se constrói sozinha, ela se constrói a partir de atores que estão ali na proposição, na linha de frente e tudo mais. Então, assim, para que institucionalmente haja ganhos nesse sentido de tornar a cidade um ambiente mais inclusivo, que expresse uma diversidade amigável e tudo mais, a gente precisa das pessoas que têm essa consciência brigando dentro dos parlamentos, seja como vereador, como deputado, ou simplesmente como sociedade civil organizada, entrando nesses espaços e comprando a briga junto, né? Porque a gente tem, por exemplo, eu gosto sempre de citar essa turma, porque eu acho que é uma turma que eu tiro meu chapéu, é uma turma quase invisível, mas é uma turma que faz muito mais do que imagina a nossa van filosofia, que é a turma da Regional São Paulo, a turma do Ciclo Cidade, a turma movimento da população em situação de rua, movimento de moradia, todos os movimentos de moradia organizados, ou seja, tem um conjunto de pessoas que estão lá, entram dentro da Câmara Municipal, bate na porta dos vereadores, cobra situações, cobra coisas, constrói projetos de lei, pede para o vereador colocar em votação, conversa com a cidade, tenta mobilizar as pessoas, né? É uma turma que luta muito para que a cidade não caia na precariedade total e absoluta, né? Agora, eu vejo essas pessoas, essa sociedade civil organizada, lutando sozinha,
né, lutando sem o apoio expressivo da ampla maioria, que muitas vezes as pessoas, nós vamos queimar a estátua do Borba Gato. É claro que a gente é extremamente contra, quem tem juízo é contra a história, a estátua de um torturador, de um escravizador, de um genocida, plantada num espaço urbano. Isso é discurso, isso é disputa de narrativa. É claro que a gente é contra, mas não é dessa forma que a gente vai conseguir vencer essa parada, porque a gente queima a estátua, mas a consciência da população não emerge, né? A população está na consciência ingênua que o Paulo Freire nos falou. A gente tem um grande contingente de exercício de cidadania ingênua, que não tem essa visão, essa leitura de cidades do que precisa ser modificado. Então, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é você entrar dentro dos espaços institucionais, propor coisas para que a gente tire aquilo ali, porque fica ali uma informação de um genocida, né? Ainda que se conseguisse derrubar aquela, quantas outras estariam por aí? Né? E o que a gente faz com a estação Liberdade Japão, por exemplo, que é um caso expressivo de apagamento racista, né, do nosso meio urbano. Então, acho que as pessoas têm que se conscientizar que o fazer político ele precisa ser organizado, não basta mobilizar, é preciso organizar. E uma das formas de organização é fortalecer essa organização da sociedade civil, que já está aí trabalhando e fazendo bastante coisa. Não sei se eu respondi a pergunta. Não só respondeu, como respondeu também a pergunta do Marcos Fontoura, que tinha pedido para que você comentasse um pouquinho a respeito da questão da estátua do Borba Gato. Então, já temos 2 questões respondidas, vamos para a próxima. Igor Vicente Silva pergunta: Joyce, licença, seria interessante te ouvir sobre mobilidade e caminhos de retorno. Pensando nessa perspectiva de compreender nossos passos no passado e no presente e direcionando nossos fluxos e permanências para a construção de uma outra experiência de cidade. Olha, não sei se o Marcos Fontoura, só rapidinho, Joyce, o Marcos Fontoura comentou que ele não compreendeu a questão do apagamento da Estação Liberdade. E se você sim. poderia perguntar, eu acho super importante também. Sim. A gente tem aqui em São Paulo um bairro chamado Liberdade, né? Que é uma área nobre, dotada de boa infraestrutura e tudo mais, né? Tem o metrô, né? Estação Liberdade. E esse bairro, ele está caracterizado, né, como um bairro oriental, porque ali tem uma grande concentração de pessoas asiáticas que se organizaram ali, que montaram seu comércio e tudo mais, inclusive os elementos decorativos da região, todos eles nos remetem ao Japão, né? Enfim. E eu acho isso muito legal. Eles fazem parte também da cidade. Tem a Feirinha da Liberdade, por exemplo, que é muito gostosa de ir, de fazer compra ali, de comer, de ver as manifestações culturais. Então, eu acho super válido que exista a marcação dessa população japonesa, né, asiática ali. O que ocorre é que, no passado, esse mesmo bairro foi construído a partir da atuação expressiva de pessoas negras, né? A gente tem, inclusive, a Igreja dos Enforcados, a gente tem... porque, na época colonial, a negritude que era cristã não podia frequentar a igreja que os senhores, né, que a aristocracia frequentava, né? E quando morria também, não podia ser enterrado no cemitério formal, tinha que ser enterrado em outros cantos, né? Então, quer dizer, existe uma informação negra ali naquele bairro, histórica, e não só precisa ser resgatada, como precisa ser valorizada também. Então, quando eles mudam o nome da estação para Estação Liberdade Japão, né, eles estão desconsiderando que não é só o Japão que está informando a existência ali, também existe uma existência afro-brasileira, né? E isso precisa estar destacado. Inclusive, acharam uma ossada que possivelmente, que foi, acho que foi concluído que era ossada de ex-escravos. Inclusive, uma delas estava com aquelas guias,
né, de candomblé no pescoço e tudo mais, né? Então, quer dizer, o bairro é um bairro também negro. Então, a gente pode chamar ele de afronipônico, de repente, né? Ou deixar o nome da estação Liberdade, porque eu acho que o povo japonês também tem um histórico importante sobre essa questão da liberdade e tal, né? Mas tirar a negritude e deixar apenas, né, a informação dos japoneses como representantes do bairro é uma história de apagamento. Todas as histórias de negritude que a gente não enxerga nas cidades é uma história de apagamento. É o que ocorre também aqui com o bairro do Bexiga, né, que é um bairro tradicionalmente conhecido como um bairro italiano, né, mesmo com uma presença negra considerável ainda hoje no bairro, né? Joyce, você gostaria que eu repetisse a pergunta do Igor Vicente? Porque no final das contas eu acabei enfiando outra questão aí, mas é que eu achei que era importante mencionar, porque muita gente desconhece essa característica da liberdade, né? Um bairro que tem um histórico negro vinculado à população negra de São Paulo. Então, eu vou repetir aqui a questão do Igor Vicente. Então, seria interessante te ouvir sobre mobilidade e caminhos de retorno, pensando nessa perspectiva de compreender nossos passos no passado e no presente e direcionar nossos fluxos e permanências para a construção de uma outra experiência de cidade. Olha, eu não sei se eu entendo bem essa pergunta, né, mas eu suponho que o Igor esteja falando sobre um crescimento nos estudos decoloniais das cidades, né? Eu estou sempre em contato com o pessoal, sempre não, né? Acompanho o trabalho do pessoal lá da UNILA, né? Que é em Foz do Iguaçu, Faculdade de Integração Latino-Americana, e tem uma turma lá. Tem uma característica multicultural aquela universidade, então a gente tem pessoas da América Latina, alguns imigrantes africanos também, de alguns países africanos e tal. Então, eles têm trazido muitas essas discussões sobre a decolonialidade da arquitetura, da cidade, né? Eu acho que esse talvez seja um caminho aí de resgate daquilo que foi apagado, né, do nosso histórico. Né? Eu acho que a gente pode pensar num trabalho conjunto, multidisciplinar, claro, com outros atores envolvidos, mas principalmente seria legal se a gente pudesse ter historiadores e arquitetos urbanistas trabalhando conjuntamente nos resgates das nossas histórias, né? Porque eu acho que a gente precisa compreender o que se passou, o que aconteceu, quais os percursos que existiram, né? Tem um sociólogo que eu gosto bastante, que fez mestrado pela USP, e que ele tem uma tese muito legal que eu gostei muito de ler, que o nome dele é Ramatiz Jacinto. Ele tem um livro chamado, está até aqui o livro, na minha cabeceira, Desigualdade Racial no Brasil, Causas e Consequências, fica aí de indicação de leitura. Né? E ele escreveu esse livro a partir da dissertação dele de mestrado, que falava sobre o histórico do trabalho, as condições de trabalho do negro no pós-abolição. Né? Só que nesse livro ele traz muitas informações sobre as cidades, né? Sobre a formação das cidades, sobre como a questão trabalhista também está vinculada ao que resultou nas cidades que a gente tem hoje e tal. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Tebas, alguém comentou aqui no chat, né? A história do Tebas, que não é conhecida, enfim... A gente precisa conhecer a história para a gente conseguir resgatar e transformar esse resgate num marcador, né, que nos faça ganhar outra consciência de cidades, né? Não só da negritude, mas também dos indígenas. Né? O indígena não está só lá nas aldeias, existe indígena no meio urbano também. Né? E, enfim, a gente precisa resgatar essa história. Anhangabaú, por exemplo, né? O próprio nome já tem uma informação indígena que poucas pessoas param para pensar. Né? Então, imagina uma proposta que troca a estátua do Borba Gato para a estátua de alguma representatividade indígena importante para a história, né? Por uma mulher
significativa para a nossa história, enfim. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Igor, mas eu acho que seria por aí. A aposta numa cidade decolonial, que consiga romper com a colonialidade que se instalou também nos espaços físicos que a gente ocupa. Vamos lá, então. Nossa próxima questão aqui foi feita pelo Honório Magalhães. Joyce, podemos falar em atuação ingênua em arquitetura e urbanismo como a atuação usual, em contraponto à função social da arquiteta e do arquiteto? Podemos falar? Espera só um minutinho aqui. Por favor, você pode repetir o nome do livro do Ramatiz? Aliás, Ramatiz é professor lá da Universidade Federal do ABC, é do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. É fantástico, gente. É fantástico. Está embarcando para Portugal para fazer o pós-doc dele. Maravilhoso, ó. Desigualdade racial no Brasil, causas e consequência. Eu acho que esse livro é um livro que tem que entrar nas bibliografias aí de todos os cursos do ensino médio, do ensino fundamental, porque é um estudo importantíssimo. Aliás, essa dissertação dele de mestrado, que resultou nesse livro, foi um trabalho de formiguinha, assim, de pesquisa bastante apurada, né, de mexer nos arquivos ali, é isso que a gente precisa fazer, né, se dispor a fazer esses resgates, ou pelo menos popularizar esses livros que têm informações preciosíssimas, inclusive a fala, porque eu fui no lançamento desse livro, e o professor, enfim, é fantástico. Então, vamos lá. Quer que eu repita? Sim. Pergunta do Honório Magalhães. Joyce, podemos falar em uma atuação ingênua em arquitetura e urbanismo como a atuação usual, em contraponto à função social da arquiteta e do arquiteto? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode falar numa falta de consciência de classe da parte de alguns profissionais, né? E no livro Empoderamento, eu trago o pensamento de uma professora, de uma filósofa chamada Christine Durstin, que não é tão popular, não é tão conhecida, mas ela fala da ignorância perniciosa, que é aquela ignorância que a gente se permite, né? Grosso modo, é aquela ignorância que a gente se permite. É Christine Dodson, o nome dela. Qual é a ignorância que a gente se permite, né? A gente percebe que existe algo de errado, que é algo que precisa ser esmiuçado e trabalhado, mas a gente não liga tanto, porque afinal de contas não interfere na nossa vida, né? Então, a função social da arquitetura e do urbanismo, ela interessa a quem? Ela interessa às classes mais baixas, que nunca tiveram acesso a um profissional de arquitetura, né? Mesmo com a lei de assistência técnica, isso ainda não chegou nas pessoas como deveria. São pessoas que têm poucos recursos para a construção e que precisariam de um suporte profissional, né, mais sério. Então, por que a gente não tem uma massa expressiva de profissionais de arquitetura e de urbanismo se dispondo a fazer esse trabalho social, né, a colocar o seu conhecimento, até como uma espécie de exercício profissional para si mesmo, né? É um grande desafio você projetar. Eu trabalhei, por exemplo, no processo, eu fiz um trabalho de regularização fundiária no Jardim Jaqueline, né? Então a gente tinha ali um parcelamento para fazer, um parcelamento, né, do imóvel para fazer, e aquilo era um quebra-cabeça tão grande que eu fiquei pensando o quanto aquilo foi enriquecedor para a minha visão, né, como alguém que lida com o espaço, porque a gente tinha que estar quebrando a cabeça, o espaço era limitado, tinha uma série de coisas que tinham que ser preservadas ali e tudo mais. Então, até para isso, assim, nesse sentido, eu gosto muito, 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 muito do trabalho do arquiteto Queré, Djebdo Francis Queré, que é de Burkina Faso, e eu acho que esse cara, ele veio aqui no Brasil, ele teve uma palestra aqui no Congresso Internacional de Arquitetura, né? E eu adoro a arquitetura dele justamente porque ele tem esse vínculo com o social, né? Ele é um arquiteto que sai do seu local, do seu país, na África,
vai para a Alemanha estudar, absorver todo o conhecimento, né, que a Europa tem acumulado ao longo dos anos, depois ele volta para projetar para a sua comunidade. Ele faz grandes obras, faz grandes coisas, grandes trabalhos, mas ele também está ali dando suporte para aquela comunidade. Então, acho que falta nos arquitetos urbanistas, sim, uma consciência social um pouco mais forte, um entendimento de que, até para ter espectador, né, para as grandes obras que eles pretendem construir, é importante que você faça um trabalho social, porque o Brasil não dá a mínima para a arquitetura. Não dá a mínima. Né? A massa popular não dá a mínima para a arquitetura. Agora, não dá a mínima por quê? Porque é negligente, é desinteressado? Não, não dá a mínima porque as distâncias sociais entre o profissional de arquitetura, que é majoritariamente da elite, né? Não faz nenhum tipo de movimento para se aproximar da massa popular e para que a massa popular entenda esse profissional como alguém que pode sim vir da elite, mas que pode de alguma forma contribuir com a sociedade e principalmente com aqueles de baixa renda, né, na construção das suas moradias ou na construção de um pensamento, de um conhecimento arquitetônico que faz tanta falta. Joyce, qual é o nome do arquiteto de Burkina Faso que você citou? Diébdo Francis Queré. Certinho aí, gente? Podemos seguir? Eu tenho mais perguntas aqui, Joyce. Agora uma pergunta da Laura Ferrarese. Oi, Joyce, muito obrigada pela sua fala, foi incrível. Queria saber de que forma você acredita que essas discussões podem ser inseridas no ensino e no jeito que aprendemos a projetar, na metodologia mesmo. E também como inserir essas discussões ativamente no modo de construir, técnicas construtivas, etc. Olha, eu acho que vai da consciência de cada professor, né? Eu tive professores muito legais que me despertaram para reflexões muito importantes. Que o meu caminho de reflexão ele foi construído a partir de elementos que eu fui recebendo também dos meus professores, principalmente daqueles que tinham uma consciência social, uma consciência humana mais desenvolvida, né? Eu lembro de professora batendo na tecla da acessibilidade, por exemplo, de dizer, olha, você não pode projetar isso, você não está pensando nessa pessoa que vai ocupar esse espaço. Enfim, eu acho que isso vai muito é a função do professor, né, se apoderar desses conhecimentos e estimular, criar formas de estimular os alunos para que eles se abram também para essas discussões e acabem inserindo no fazer profissional futuramente intervenções que já pensem no todo, né? Eu me lembro quando eu fui fazer, por exemplo, o meu TCC de graduação, a professora não quis bancar um trabalho que era voltado para a questão indígena. Né? O meu foco era as populações indígenas e quilombolas. Mas, como eu sabia que, eu achava até então que a questão do negro era muito mais difícil de ser aceita naquele espaço, eu apostei na questão indígena, porque eu achava e acho que existe ali uma confluência entre a vivência quilombola e a vivência indígena. Mas, para minha surpresa, a vivência indígena também carrega um racismo muito grande, né, um preconceito, discriminação e tudo mais. Então, a professora me convenceu a mudar de direção na abordagem do meu trabalho, porque aquilo podia dar problema, porque aquilo na banca ia me dar problema, e o único problema que tinha ali, na verdade, era que a professora não queria lidar com essas questões. Então, o professor professor de qualquer modalidade, de qualquer matéria, de qualquer ramo do ensino, é fundamental na formação do cidadão, da cidadã. É fundamental. Eu tenho um respeito profundo por todo mundo que se dispõe a ensinar, porque não é fácil, sobretudo num país como o nosso, que tem um projeto de emburrecimento da população, porque emburrecendo a população, o domínio fica muito mais fácil, né? Porque, afinal de contas, se a gente está aqui com, sei lá, 300 pessoas ouvindo a nossa conversa. Você imagina se 300 pessoas começam a pensar nas questões raciais, de gênero, dentro do seu escopo de trabalho a partir de agora.
né? Os poderes dominantes, eles perdem muito com isso, vão perder muito com isso. Então, existe esse projeto. Então, quem se dispõe a ensinar enfrenta diversos desafios, diversas limitações, né? Mas tem que ir se reinventando e tentando inserir de alguma forma esses conhecimentos para que as pessoas despertem, né? Bom, temos ainda algumas perguntas. Tem um comentário, tem uma pergunta e um comentário, que são mais ou menos do mesmo assunto. Então, eu posso fazê-los juntos? Pode ser? Tá. Então, aqui da Ananda Brito Bastos, ela disse, Joyce, sobre essa questão do resgate do passado, poderia falar do Cais do Valongo? Não sou sudestina, então eu queria saber mais. Ainda sobre o Cais do Valongo, a Luciana Varcuja, não sei se pronunciei correto, tá, Luciana? Então, desculpa. Pensando em monumentos, o projeto da Sara Zeude para o Cais do Valongo é uma referência, projeto incrível, memorial, não como objeto, mas permeado no tecido urbano, arqueologia urbana. Então, sobre o Cais do Valongo. Olha, faz tempo que eu não acompanho como está ali o Cais do Valongo, mas é isso, né? Eu acho importante esses resgates, né? Não só tem o Cais do Valongo, tem também outras áreas. Em Belém também tinha uma área portuária que tinha uma referência forte com a questão da escravidão. Eu acho que a população precisa estar participando da preservação desse espaço. É isso, resgate de memória, não tem outra alternativa. Cais do Valongo, Pedra do Sal, tudo aquela região ali do Rio de Janeiro tem uma história, e essa história tem que estar preservada ali de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Porque quando você apaga o referencial histórico, você está apagando pessoas também. Você está limitando a história de um país inteiro, na verdade, né? Então, assim, eu não tenho muito o que falar, a não ser dizer que precisa, sim, brigar pela revitalização daquele espaço, e também eu acho que é importante, porque muitas vezes a população, os atores institucionais fazem uma briga para revitalizar os espaços e para trazer o resgate histórico daquele ambiente, daquele local, mas você não tem um trabalho também de convidar as pessoas, de aproximar as pessoas para se apoderarem daquilo, né, para usufruírem daquele espaço e entenderem o contexto ali. E quando eu digo isso, assim, eu venho de uma experiência no Museu de Arte do Rio de Janeiro, que fica ali, né, naquela região, e a exposição chamada Casa Carioca. Essa exposição foi muito legal assim de fazer, foi muito bacana de participar. E o museu tem um dia que o dia dos vizinhos do museu, né? Então o museu é ali colado com a comunidade, enfim, eu nem lembro qual a comunidade, que é Morro da Conceição, se eu não me engano, enfim, aquela região ali. Então, levou-se as pessoas para ver a exposição. E na exposição a gente trouxe muitos questionamentos referentes à moradia. Era a exposição Morar Carioca, né? E a gente teve uma preocupação de trazer todos esses elementos das questões raciais, de gênero, a gente problematizou a arquitetura modernista, né, como um elemento de sublimação ou de consolidação da mentalidade patriarcal dentro do lar e tal. E aí aconteceu uma coisa que eu sinceramente não esperava, mas eu fiquei extremamente feliz assim, de presenciar aquilo, eu fiquei emocionada, na verdade. As pessoas da comunidade, né, ou das comunidades que tem ali, foram visitar o museu e eu ouvi muitos relatos dizendo o seguinte: eu volto para minha casa mais orgulhoso do lugar onde eu moro. Eu estou mais feliz. É a primeira vez que eu não sabia que a minha casa também podia ser arte, né? E assim, não querendo romantizar a pobreza, eu sou completamente crítica a essa coisa da favela venceu, né? Ou eu gosto muito do conceito da Nanya Roy de urbanismo subalterno, né? Que ela fala que existe uma insurgência nas periferias e nas áreas de favela,
que faz com que o povo que mora nessa área se reerga, né? E eu tenho falado muito na favela, na favela e na periferia, como uma fusão entre senzala e quilombo, né? Porque a favela, ela é uma nova localização das senzalas de outrora, mas ela também é quilombo porque existe uma insurgência ali naquele espaço. Então, é favela, quilombo, ali tudo atuante. Mas o fato é que as pessoas viram ali um referencial da sua moradia, não tinha uma criminalização da autoconstrução ou uma desqualificação da autoconstrução, tinha todas umas informações que a gente colocou ali que fez com que as pessoas se sentissem orgulhosas do lugar onde elas moram, né? Entendendo que o lugar onde elas moram é um produto social, é um produto da exclusão social, dos processos históricos excludentes, mas, ao mesmo tempo, entendendo que, apesar da sociedade, né, como diz a Saskia Sassen, expulsar as pessoas para aquele local, né, porque não deixa outra alternativa, então é expulsão mesmo. Apesar de expulsar as pessoas para aquele local, as pessoas resistem, criam resistências ali, né? Então foi muito legal assim de ver isso. Então, vamos revitalizar o Cais do Valongo, vamos reconstruir o Cais do Valongo, mas também vamos, não só o Cais do Valongo, como o Bexiga, Liberdade, todos os lugares negros que foram apagados, né? E o lugar das mulheres, a informação da participação da mulher na construção das cidades também, que foi apagada, tem que ser resgatado tudo isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, vamos trabalhar com a população para que elas se sintam convidadas a estar naquele espaço, para que elas entendam que aquilo ali é por elas e para o fortalecimento sociopolítico delas, né? Porque senão não faz muito sentido. Mas, assim, eu acho emocionante toda a história do Cais do Valongo. Quando eu ouvi falar pela primeira vez, né, da intenção de se construir um projeto de requalificação daquela área ali, eu fiquei super feliz, principalmente porque eu vi uma arquiteta negra sendo colocada como a pessoa que ia fazer o projeto, muito embora eu acho que a gente tem diversos arquitetos urbanistas aqui que podem dar conta disso, né? Sobretudo a primeira geração de cotistas está aí trabalhando e fazendo uma série de coisas que podem entrar aí. Eu acho que o Brasil tem que se voltar cada vez mais para os seus profissionais, né? Mas eu acho fantástico, assim, sou super favorável. Joyce, antes de passar aqui para a última pergunta de hoje, o Anderson pede para que você repita o nome de quem formulou o conceito de urbanismo subalterno, por favor. É uma urbanista indiana chamada Ananya Roy. Ananya com Y e Roy com Y também, R-O-Y, isso. Tá ótimo, obrigada, Joyce. Então vamos lá, a última pergunta da noite, da Adriana Leal. A Adriana diz: agradeço muito a fala da Joyce, maravilhosa. Gostaria muito que ela falasse sobre como podemos combater o discurso da técnica que invalida o conhecimento em perspectiva de gênero e raça, deslocando para considerações menores em todas as esferas da arquitetura e do urbanismo. Aí eu acho que a gente está falando de lugar de fala aplicado à arquitetura e urbanismo, né? Quando você pensa na questão, no conceito de lugar de fala sendo trabalhado num contexto social, é muito isso, né? De você fazer valer, muitas vezes, a informação intelectual empírica para que seja somada aos discursos acadêmicos que já correm por aí, né? Então, eu penso que a questão técnica da arquitetura ela é importantíssima, extremamente importante, mas ela precisa ser problematizada, sobretudo tendo em vista essas questões, né? É isso, acho que evocar o lugar de fala aí é fundamental, né? Pensar a gente não pode pensar. Eu tenho me colocado como uma feminista decolonial, porque eu aposto na decolonialidade como um caminho para a gente conseguir criar aí muitas coisas, ou recriar, ou ressignificar, talvez, muitas coisas importantes, né? Agora, quando a gente fala na decolonialidade, não é uma exclusão do que já houve, do que já aconteceu, né? Nós não vamos excluir completamente os saberes arquitetônicos europeus.
A gente só vai fazer com que eles ocupem o lugar social que cabe a eles, que não é um lugar totalitário, que apaga as outras vivências, as outras possibilidades do fazer profissional, né? Então, nós temos ali a informação europeia da arquitetura, né? Mas a gente precisa considerar a informação indígena, a gente precisa considerar a informação africana, porque essa é a composição do nosso povo. E se é a composição do nosso povo, isso tem que estar em todos os lugares onde a gente vive e constrói alguma coisa, inclusive os discursos das cidades, as edificações que vão sendo construídas, né? Não faz sentido o excesso de concreto, né, num contexto urbano que também tem a informação indígena, que também tem a informação afro. Existem possibilidades construtivas, existem possibilidades técnicas que podem recuar, não no sentido de se descaracterizarem, porque eu penso que a técnica é muito mais profunda e garante, de repente, a saúde das edificações ou das decisões que a gente toma para construir os espaços das cidades. Mas a gente pode, sim, ir adaptando ou fazendo um diálogo entre essas informações, né, de modos que você não tenha uma exclusão, um apagamento, uma desqualificação daqueles saberes, né? A gente falou muito na exposição Casa Carioca sobre a questão da autoconstrução. A autoconstrução é sempre tratada ou de uma maneira romantizada ou de uma maneira diminutiva, de uma maneira estigmatizada, né? E por que a gente não pode falar em autoconstrução como um elemento ou como um exercício da decolonialidade construtiva, né? Porque os povos indígenas, os povos africanos construíam as suas moradias com as suas próprias mãos, com o uso de elementos naturais, orgânicos, pensando nas intempéries, né, do tempo, da localização e tudo mais. Aí você tem ali a informação europeia que vem com concreto, que vem com uma coisa mais dura e tal, não sei. Por que a gente não pode tentar, de alguma forma, equacionar isso, né, e pensar em caminhos para que tudo isso possa estar a serviço de um bem maior, que é o bem-estar social, o bem-estar, né, das pessoas dentro das cidades, dentro das edificações. Então, sei, eu penso que o caminho é por aí, assim, a gente pensar em maneiras de não de excluir, sim de casar tudo. Perfeito, Joyce, muito obrigada. Eu agradeço aqui em nome de todas e todos que nos ouvem. Muita gente aqui no chat mandando mensagem, dizendo que foi maravilhoso te ouvir, agradecendo por tudo que você nos ofereceu nesta noite de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite para todas as pessoas que estão presentes aqui nessa sala. Boa noite para todas.